É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Estamos recebendo mais uma vez aqui os meus amigos, são amigos mesmo, de verdade, pessoais. Tratamos pessoalmente, nos nossos particulares, são amigos de verdade. O Robinho e a Kátia estão aqui. E, como eu falei aqui, brinquei no último bloco, né? Vai ter um dia que eles vão vir aqui com coisa positiva, né, Robinho? Nós vamos fazer um churrasco aqui ao vivo, quando for. Kátia, eu também tenho fé nisso. Vamos acreditar, tenho né? muita fé. A gente compartilha da fé, a gente sabe É. que tudo é possível para o nosso Deus. Mas está difícil, por enquanto está difícil. Voltamos a falar de dificuldades. Estamos mais uma vez aqui para falar de uma nova paralisação, né, dos servidores ativos e inativos. E não é só isso, né? Ainda tem mais coisas aí acontecendo. Kátia, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Anderson, bom dia aos telespectadores. A gente agradece o espaço mais uma vez, né? E vai chegar um dia que a gente vem aqui falar de coisa boa, com certeza. A gente espera que esse dia chegue logo, né? Mas hoje a gente vem falar da paralisação quarta-feira, convocar os servidores, né? Uma paralisação de 24 horas a princípio, com ofício de negociação. O prefeito já respondeu, ele vai atender a comissão 10 horas. Então a gente encontra até um cenário diferenciado, porque a porta não se fechou, né? Ele vai atender a gente 10 horas. Isso é diferente do que era antigamente, a gente encontrava a porta sempre trancada, cachorro na porta, né? Gradeada, essas coisas todas. Mandava mas a secretária atender. Mandava a né? secretária atender, mas ele se dispôs, já enviou um ofício para o sindicato e vai atender a comissão de servidores de 10 horas. A gente já tinha uma comissão formada e ali no dia a gente vai agregar mais alguns servidores, né, porque precisa de uma comissão maior, né, pelo menos uma secretaria. E nesse dia só vão funcionar os serviços essenciais, que é aqueles que não podem realmente parar, né, que fazem atendimento emergencial à população, mas o servidor vai estar parado 24 horas. Isso por conta do nosso reajuste, revisão de 5,1%, que está até hoje, e a gente não conseguiu chegar a uma solução. Ele enviou uma proposta para a Assembleia, a gente fez a Assembleia fez uma contraproposta e decidiu parar para resolver isso. Agora nós vamos parar para sentar com ele e tentar resolver. Quando se fala de PCCS, se fala de reestruturação salarial, se fala de 2 parcelas, né? E quando você joga 5% em uma das parcelas, você começa a mexer com isso. E para você fazer um acordo em cima dessa parcela, você tem que ter um movimento fechado. Eu vou começar a pagar ela nos 5% e vou terminar ela quando? Enquanto? Você tem que ter uma previsão. Você tem que ter uma previsão futura. E ele não ficou amarrada na proposta que ele enviou, essa previsão futura. Pelo contrário, ele diz ali que ele não pode fazer previsão para o futuro. E o servidor não concorda. E não tem que concordar mesmo, a gente tem que ter uma previsão de futuro. Há quanto tempo você escuta falar dessa 5ª e 6ª parcela de reestruturação? Desde 2015 para 2016, que a gente não teve mais. Então, a gente precisa, em algum momento, sentar para ver isso. Existe um processo, sim, ele está nos finalmente, né? E, a qualquer momento, ele vai dizer, dá agora e acabou. E, enquanto a gente pode fazer um parcelamento, o servidor, em momento nenhum, se negou a fazer esse parcelamento, a sentar com o governo e tentar resolver isso. Mas a gente sempre encontra essa barreira do é inviável, do não, né? E agora acabou. Agora ele vai fazer, mesmo a gente estando com o salário em dia, mas isso faz parte do salário, né? Isso é uma reestruturação em função de uma perda que a gente hoje já vê se perder de novo, né? A gente volta ao começo. Então, isso é muito complicado. A gente agora vai para a paralisação. Kátia, eu queria te perguntar uma coisa, porque esse discurso de ser inviável, né, de não colocar em prática o PCCS, ele foi sustentado aqui mesmo, inclusive comigo, em entrevista, antes de ser prefeito, depois de ser prefeito, com o secretário de Fazenda. Enfim, a gente já está ouvindo isso há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que analisar qual é a justificativa dessa forma de se não colocar em prática. E a justificativa tem sido a máquina está inchada, excesso de carro comissionado, e aí o discurso vamos reduzir carro comissionado, vamos cortar, e a gente não está vendo cortar nada, pelo contrário.
Eu acho que a cidade nunca teve tanto carro comissionado, tanto pote na vida dela. Assim. Vocês acompanham isso, eu sei. Sim, sim. Vocês acompanham essas nomeações. A nomeação do pote é um pouco mais difícil a gente acompanhar, mas o pote a gente não tem transparência não tem dele, transparência né? nenhuma. E olha, ouso dizer que a cidade nunca teve tanto pote. Nem na época da criação dela, a gente nunca teve tanto pote. Tem sala de aula aí que está com o cuidador batendo cabeça um no outro, porque não tem o que fazer. Porque é gente contratada para poder fazer as coisas lá e não estão tendo o que fazer. Se você pegar 3 desses potes, vou dar só um exemplo aqui rapidinho. Se você pegar 3 desses potes que estão batendo cabeça dentro de sala aí de aula, que eu sei que tem um monte, dá para você contratar uma professora concursada, decente, bacana, com direito, né, com possibilidade de fazer um trabalho bem prestado. Então, dá para fazer. Então, essa coisa de que vai cortar, vai enxugar, isso não tem acontecido. Ou tem acontecido, a gente não está vendo. Não tem acontecido. A gente tem visto, né? A gente tira o Diário Oficial todo dia, e o Francisco é que toma conta disso, do Diário Oficial, e a gente tem visto todo dia. Saem, sim, exonerações, mas saem nomeações. Eu já expliquei para eles que, para a gente, não adianta você exonerar um cargo das 1 e nomear um das 5, um das 4. Entendeu? Você está exonerando um e nomeando um, mas, na verdade, você está exonerando um e nomeando 4 em função do DAS dele. Então, aumentando entendeu? o gasto. Então, você não, financeiramente, a gente não vê essa economia. O PCCS, Anderson, quando ele foi feito, o sindicato participou, na época, na pessoa da Andréia, e do Rafael Marchetti, ele participou da construção do plano de cargos. Porém, a Andréia contratou o Diese, na época, para que fosse feito um estudo, né, de todo esse impacto, os cálculos e tudo. No dia da apresentação das planilhas, a Andréia levou o estudo dela e a prefeitura apresentou o dela. O que ficou foi o estudo da prefeitura. A própria prefeitura apresentou os cálculos e disse que aquilo era viável. Dentro desse acordo, existiam algumas questões que precisavam ser feitas, alguns ajustes ao longo da implantação dele. E esses ajustes foram feitos ao contrário. Você tinha que economizar, começar, conforme você ia implantando o PCCS, o servidor ia ganhando um salário mais digno, você tinha que parar de nomear cargos, isso tinha que diminuir. Tinha que ser feita uma reestruturação na administração. Isso não foi feito. No meio disso, se criou o GGE, inclusive, né, que aumentou, na época era 300 e pouco, R$400 uma gratificação da educação, passou para 1.000. Então, assim, é um aumento que a Folha não esperava por isso. E teve, não é que não seja justo, isso é diferente. Mas no meio que você tinha uns ajustes para serem feitos, foram feitos ao contrário. Então, não é o PCCS que se tornou inviável. A prefeitura se tornou inviável para o que o plano apresenta. Porque ela, o tempo inteiro, ela enche a folha com nomeações, com cargos. Ah, mas como é que a gente trabalha? Faz concurso. Cadê o concurso público? Até hoje a gente está sem concurso. A regra da administração pública, você me corrija se eu estiver errado, né? Os advogados aqui presentes, você me corrija, pelo amor de Deus, mas a regra na administração pública, na contratação, é o concurso público. O cargo comissionado é exceção. Estou correto? Não, está certo, sim. Está corretíssimo. E o que me assusta bastante é que, quando foi feito o PCCS, reestruturação. E hoje, se não tiver esses reajustes, já a partir do ano que vem já tem categoria que vai ganhar menos que o salário mínimo. Aí começa o complemento de novo, começa aquela ciranda tudo de novo. Como que um chefe de família sai mais caro? E aí o que eu vejo, há um jogo de interesse, eu não sei o que acontece, porque o cara quer, o gestor quer do jeito dele. E não é assim, a administração pública não funciona. Se o cara não faz o dever de casa, como é que ele quer ser aprovado? Como é que ele quer aprender? Não vai. E a cidade fica aí cheia de buraco. Por exemplo, igual eu estava conversando com o Chico hoje, antes de vir para cá, até outros colegas, já nomearam mais um subsecretário de serviço público. Mais um. E você, tanto quanto eu não sei para que tanto subsecretário. Também não sei. E a gente não está falando de um cargo baratinho, não, tá, gente? Está falando de um cargo que ganha uma considerável remuneração mensalmente. Né, o POT, Anderson, foi um trabalho, uma forma de trabalho que eu entendo como terceirizado, apesar de ser um projeto, né, mas que a gente sabe que ele deveria funcionar de um jeito, né, e funcionam de outro. Eu acredito assim, o POT, ele
suporta até o momento, sabe? Hoje, a gente usa o pote para tudo. O pote na educação, onde eu posso falar, porque eu trabalhei com eles serviam muito, lógico, mas enquanto não tem o concurso. Não pode ser uma coisa permanente. Ele não né? pode ser permanente, ele não pode substituir o nosso concurso, porque o plano de cargos, ele vê isso. Você existe funcionário de apoio. As nossas merendeiras foram retiradas da cozinha, foram ditas como funcionárias de apoio, ou seja, elas apoiam aos professores fora de sala de aula. Aí existe o pote, que também apoia o professor fora de sala de aula. É muito apoio, e a gente né? paga a firma para ter merendeira dentro da cozinha. Então, se perdeu as funções. Para a gente colocar pote. O pote, a pessoa tinha que viver abaixo da linha da miséria. E eu conheço pessoas ali que elas têm loja, sabe? Que elas têm comércio, têm barraca na feirinha. E elas servem de pote até hoje. Olha, gente, o pote é importante que se ressalte. É um programa social de reinserção de mercado. Então, a gente tem aí gente que está em recuperação, ex-detento, né? O pote foi feito para isso. Eu não sei, a gente está fazendo uma pesquisa, porque eu acho que o pote perdeu até essa função. Ele realmente, quando ele começou, ele era um projeto para essa questão. Hoje, ele é um programa de operação trabalho. Eu não sei se vigora ainda essa questão. Porque a gente vê as pessoas, tem pessoas que eu conheço. A regra do programa é essa, né? Então, tem pessoas que eu conheço ali. E eu sei que não passaram por nada disso, pelo contrário. Tem umas que precisam realmente trabalhar, mas não passaram por nada disso. Tá? E nem vivem abaixo da linha da pobreza. E se mudou a regra, que se deixe claro, né? Que se apresente, né? Qual é a nova regra. A sociedade não tem acesso. A quantidade de nomeações desse programa não tem acesso. Nem o sindicato tem acesso a isso. É difícil você conseguir dimensionar um problema sem você conhecê-lo, né? Como é que o sindicato vai chegar a uma mesa de negociação e falar, olha, governo, vocês estão gastando demais com contratados. Se você não tem acesso a essas informações, e essas informações são necessárias, a população precisa dessa transparência, senão fica difícil. A gente está desperdiçando dinheiro público, é isso que eu estou falando. Um funcionário, acabei de dar um exemplo dos 3 potes. Você pega 3 potes, dá para contratar uma professora de carreira, que vai passar a vida ali. O cuidador é muito sério, Anderson, porque o cuidador você vai lidar com a criança especial que precisa dos seus cuidados. E aí eu te pergunto, Kátia, essas pessoas estão contratadas pelo pote. Existe uma exigência de preparação para ser cuidador? Então o programa não está funcionando. Pois é. E aí, às vezes, não sei se você acompanhou, a gente já teve denúncia com relação ao pote, a lidar com a criança de educação especial. Aí eu não culpo a pessoa que está lidando, não. É claro que pela falta de informação. É difícil, você tem que ter formação. Eu sou formada. E é difícil quem tem formação, você imagina quem não tem nenhuma. Né? Então, assim, eu acho um risco muito grande quando a gente até coloca, e a gente sempre questionou isso. Não é agora que a gente está falando sobre isso. A educação, inclusive, é algo muito sério. Muito sério. Não é para se brincar. Né? Bota lá um carguinho e tá bom. Não é assim, gente. A educação, inclusive, ela envolve filosofia de trabalho, ela envolve formação específica, e ela envolve o futuro daquela criança que já tem necessidades especiais e precisa ser tratada dessa forma. Né? Eu sei que a secretária ela fez uma faxina no pote. Isso eu sei. A gente recebeu lá, foram vários dispensados por tempo de contrato já vencido, né, por uma série de questões. Eu sei que ela fez, eu não sei hoje te dizer que é isso que eu te falo. A gente não tem a transparência do programa. Porque não adianta muito também fazer uma faxina e contratar o dobro. E contratar, Aí não vai adiantar nada. A gente não tem essa transparência infelizmente, desse programa. Deveria ter, mas a gente não tem. E não é fácil, como você disse, de conseguir. Né? Mas eu espero que não tenha sido contratado em funções que não... Já chegou ao meu ouvido aqui cerca de 600 contratações via pote. Olha aí, gente. Pelo amor de Deus. Se é esse número mesmo, a gente tem que fazer uma intervenção no município, porque não dá. É insuportável. Aí a gente tem o pote, a gente tem o contrato, né? A gente já havia pedido que fosse feito a UPA, a OS, para que tirasse a UPA da nossa folha, claro, para a gente poder respirar e resolver o problema do servidor. E até agora a OS não aconteceu, né? A gente não sabe como está o andamento disso. Eu espero, quarta-feira, saber dele como é que está o andamento dessa questão da UES, porque eu acho isso... se a gente sempre questionou,
né? Até porque os valores da OS são valores altos, maiores do que os nossos servidores, né? Então, hoje, um funcionário nosso ganha um X, o que está na OS ganha quase que o dobro. Então, assim, o que está lá na UPA, né? Porque a gente ainda não tem a OS, são questões que a gente vem cobrando já há um tempo e que para tudo se tem um limite. Né? O servidor entendeu, o servidor esperou, você viu que a gente não fez manifestação ano passado, não teve paralisação, o servidor entendeu que o governo estava trabalhando para pagar os salários, né? A gente agradece, mas isso, para a gente de cá, para ele foi uma vitória, para a gente foi uma obrigação cumprida. Claro. E a gente não vê, é uma vitória, a gente ia ficar sem receber? Ia, mas era uma obrigação. Claro. Né? Mas, mesmo assim, a gente teve paciência diante de tantas assembleias. Os servidores colocaram nas assembleias que iam esperar, vamos esperar o momento, vamos esperar o momento. Mas o que fizeram com esses 5,1% foi brincadeira. O servidor não tem que ficar pagando pela incompetência dos outros, não tem mesmo. Né? Falei isso aqui já. Se tem uma procuradoria chula como está aí hoje, a culpa não é do servidor, que corrija. Né? Coloca alguém que sabe fazer, porque senão fica todo mundo pagando o preço da incompetência dos outros. Hoje a gente tem numa reunião com os aposentados, e a gente pede o comparecimento de todos, às 3 horas no sindicato, porque eu não sei se você está sabendo que saiu, publicado em Diário Oficial, a retificação das aposentadorias, incluindo a sexta parcela. Incluindo a sexta parcela. E a gente também já sabe que elas serão revogadas. Então, a gente, óbvio, os servidores procuraram a gente na sexta-feira, alguns que viram, né, que souberam, e a gente hoje vai fazer uma reunião com os aposentados. Essa semana a gente está movimentado. A gente tem a Assembleia da Educação amanhã, às 7 horas, para resolver, hoje às 3 horas, os aposentados, e quarta-feira a gente convoca todos os servidores para paralisação de 24 horas. A gente tem que encher a porta daquela Câmara para a gente começar a negociar, pelo menos a quinta e essa sexta parcela sejam pagas ao longo desse tempo aí. É isso aí. É prefeitura, né? A porta da prefeitura. É porque a gente fica na porta da Câmara. Então, fiquem todos convidados, todos precisam participar, os aposentados em especial. Tem mais uma lambança, mais um capítulo das lambanças da Procuradoria Municipal. Né? Vamos lançar um DVD especial no final do ano com várias lambanças aí. Tá uma beleza, tá saindo um apanhado geral bacana. Robinho, obrigado pela tua participação mais uma vez. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Estamos juntos. Amigos é para isso. A gente está aí para isso, com certeza. Kátia, obrigado pela participação. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo seu espaço. E boas reuniões aí essa semana. Né? Essa semana está movimentada, eu vou dando notícias. É isso aí. A gente vai passando as informações, tá bom? Muito obrigada. Obrigado pela participação. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.